Olá, tudo bom com vocês? E aí é o primeiro vídeo depois da cirurgia. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Eu já falo para você já deixando o seu like aí, porque esse vídeo ele vai ser assim de grande valia para você, para que você possa entender o que aconteceu. Esse canal é um canal de restauração de casamento. É um canal onde nós iniciamos ele como um canal de restauração de casamento, ajudando pessoas, eu liberando o número do WhatsApp, do meu WhatsApp pessoal, criando grupos e não cobrando nada por isso. Não cobrando nada por isso. E assim as pessoas foram chegando e foram criando, né, uma amizade e era um bate-papo e criamos então um grupo de WhatsApp, onde esse grupo ele permanece até hoje. E eu permanecia junto nesse grupo de WhatsApp, permaneço também nesse grupo de WhatsApp. Mas o que aconteceu? Aconteceu que no dia 19, tá? Eu deixei bem escrito. No dia 19 de agosto de 2022, eu senti uma coceira. Eu senti, não era bem uma coceira, era algo que estava incomodando, tá? A minha laringe, né? A minha garganta. Era como se fosse um cabelo que tivesse encostando na minha garganta. Mas a princípio era só um cabelo, né? E eu comia um pedaço de pão e aquilo ali passava. E os dias foram passando, os meses foram passando, e eu não procurei nenhuma ajuda médica, não procurei nada, porque aquilo dali não estava me incomodando, não estava me incomodando. Quando começou a incomodar? Quando, vamos dizer assim, aqui é a garganta. Quando a laringe começou a fechar a passagem da garganta. E automaticamente mudou a minha voz, né? A minha voz mudou, a laringe ela cresceu demais, e aí eu fui procurar um otorrino. Eu trabalhei durante muitos anos na área da saúde e eu sou muito prático, eu sou muito direto, eu sou uma pessoa atenciosa, sou uma pessoa que escuto muito, mas quando há coisas que a gente pode brincar, ok, a gente acaba brincando, eu acabo brincando. Mas quando é algo sério, eu falo sério. E eu falei para minha esposa o seguinte: eu peguei o telefone, iluminei a garganta no espelho, vi como estava e falei para ela assim: isso não é uma laringe inflamada, isso é um câncer. E ela é câncer nada. Eu falei: Daniele, o que eu tenho na minha garganta é um câncer. Eu sei que é um câncer porque eu já trabalhei no Hospital do Câncer, eu trabalhei no INCA, tá? Levava muitas pessoas para o INCA, trabalhava no SAMU do Rio de Janeiro, e eu sei o que era um câncer. E ele cresceu ao ponto de colocar uma interrupção na minha voz, modificou a forma de falar. Ele chegou ao ponto
de, ao falar, e a amígdala, né? A amígdala, ela sacudia e ela batia no famoso sininho e ela provocava ânsia de vômito, né? Isso aí é normal com todo mundo. Todo mundo que bota o dedinho na garganta provoca ânsia de vômito, porque bate direto nessa proteção. E eu tive acesso a uma otorrino. Fui a alguns amigos médicos que trabalhei com ele. Eles levaram em consideração como se fosse somente uma inflamação de amígdala. Fiz alguns ciclos de antibiótico que não deram certo até chegar essa médica otorrino. E essa médica, ela falou, tentou, né, florear alguma coisa. Eu falei, doutora, eu sou da área da saúde, então vamos falar direto, né, numa linguagem direta. Ela falou para mim assim, da forma que ele cresceu, da forma que ele tá, da forma que ele se encontra, né, pro lado, ela deu termos técnicos dela, isso realmente é um câncer. Eu preciso que você faça um exame, tá? Uma tomografia com contraste e traga para mim. Eu fui ver a tomografia com contraste e o local mais barato aqui no Rio de Janeiro, aonde eu achei, custava R$ 1.700. E eu falei, eu não vou pagar R$ 1.700. Entrei em contato com um médico amigo meu, que trabalhei durante muitos anos com ele, só transportando paciente entubado. Ele trabalha num hospital federal aqui do Rio de Janeiro. Eu acreditava que pudesse até fazer uma cirurgia de emergência, mas era algo muito mais profundo. Seria muito mais profundo, tá? Era muito mais sério do que simplesmente uma cirurgia de emergência. Mas ele é chefe de emergência, né? E ele conseguiu para mim a tomografia com contraste. E essa tomografia com contraste foi feita no dia 21. Olha só, eu tive uma consulta no dia 21 de novembro e no dia 21 de no dia 15 de janeiro eu estava fazendo a tomografia. Então, olha o tempo que se esperou. Peguei essa tomografia, tinha acesso, aqui no Rio de Janeiro nós falamos clínica da família, temos conhecimento na clínica da família e tudo foi muito mais acelerado. Rapidamente eu estava com uma consulta num hospital da prefeitura, tá? Eu já estava com a tomografia contrastada na mão e eu só estava esperando, sendo que levou mais um mês para poder acontecer essa consulta. Essa consulta veio acontecer no dia 21 de março, faltando 7 dias para o meu aniversário. Essa consulta aconteceu, aonde a otorrino esperou, eu sentei, conversei com ela. A primeira coisa que ela perguntou foi o que é que eu fazia, qual era a profissão, a minha ocupação. Eu falei que eu não estava mais trabalhando na área da saúde, estaria trabalhando numa outra área. E ela falou, você já foi consultado por um cirurgião de cabeça e pescoço? Eu falei, não me pediram cirurgião de cabeça e pescoço. Ela falou assim, eu não sei aonde é que essas pessoas têm a cabeça,
Você tem um câncer na garganta e um câncer muito sério. Eu não sei palavras dela. E essas palavras eu até falei no grupo, falei em WhatsApp pessoal de algumas pessoas, falei em alguns vídeos. Ela falou para mim da seguinte forma: do jeito que está, você não poderia estar falando e você não poderia estar comendo. O que você está comendo? Eu falei, eu estou comendo de tudo, porque não foi imposto nada para mim, nenhuma restrição de comida. E ela falou assim, eu não sei como você está comendo. Você está comendo amassado, você está comendo em sopa, papinha. Não, doutora. Doutora, eu estou comendo normal. Normal. Estou bebendo água normal. Estou respirando normal. A única coisa que me incomoda é a forma que eu estou falando, que parece que eu estou sempre resfriado. E ela falou, não, você precisa urgente estar entrando, tá, num centro cirúrgico para poder fazer a retirada dessa amígdala, tá, que pega a laringe, esse câncer da sua amígdala, a laringe, e também tem algumas coisas por dentro, tanto que vocês podem perceber, tá? O corte veio daqui, o corte passa por aqui, o corte pega aqui, isso aqui foi a sonda. O corte vem até aqui em cima, tá? Ele vem até em cima. Então foi bem radical, abriu mesmo, porque precisou retirar tudo. Eu não dou termos técnicos, que eu não sou médico, mas a cirurgia era como se fosse assim. Eu fiz tanto a retirada do sininho, né? Retirada da amígdala e o esvaziamento da cervical. Seria tipo, eu vou dar dessa forma para vocês. Seria nível 1, 2, 3, tá? O nível 3 seria o nível top. É retirar tudo. Eu brinco dizendo que eu fiz um nível 4, que eu retirei tudo, tudo que podia ser retirado foi retirado, tá? Então, nessa segunda eu vou estar fazendo 2 semanas de cirurgia. Terça-feira eu vou estar retirando, lembrando pelas datas que eu falei aí, que hoje é dia 1º, então amanhã, domingo, é dia 2. 3, no dia 4 de julho eu vou estar fazendo, espero eu estar fazendo a retirada desses pontos. Mas tudo marcado, cirurgia, né? Os exames marcados, tudo sendo feito. A Camila, que faz parte, ela é a administradora do grupo, eu tenho que agradecer muito ela no particular. Ela entrou em contato comigo perguntando como estaria a minha vida financeira e ela sugeriu no grupo que as pessoas que quisessem pudessem ajudar enviando um Pix para mim, porque eu teria o pós, o operatório e o pré, o operatório e o pós-operatório. Não poderia estar fazendo força para isso. E até hoje eu recebo, de irmãos, recebo o Pix, vejo de quem é, não fico explanando, mas sei quem são, vou no privado, agradeço,
no privado a essas pessoas. E o que importa é o que Deus está fazendo, que Deus está gerando no coração dessas pessoas. E eu agradeço muito, porque isso é um grande aprendizado. Isso é um grande aprendizado. Isso se chama colheita, porque em momento algum, quando as pessoas chegavam a mim, perguntavam quanto era, e eu nunca falei é um valor X, como muitos canais, a grande maioria dos canais de restauração cobram, né? Eu nunca falei que cobraria alguma coisa, eu sempre falava que precisava ter um pouco de paciência, porque eram muitas pessoas. Mas infelizmente, então, de agosto, novembro, eu fiquei sem fazer muitos vídeos. Aí a Vilma, que mora na Espanha, até fez alguns vídeos, conseguimos fazer algumas lives, e eu esperava tudo na mão, todos os exames de sangue, urina, fezes, risco cirúrgico, que eu achava que não ia conseguir tão fácil. O médico foi muito solícito, entendeu muito bem, não era amigo meu, era de um plano de saúde. Ele veio, ele fez o risco cirúrgico, tudo pronto, só esperava a biópsia para poder a médica, a doutora Larissa, ela falar qual seria a conduta dela. Ela precisava da biópsia. E a biópsia não saía por causa de uma assinatura. A biópsia não saía. Mas está tudo bem, ela saiu no momento certo. É por isso que eu sempre falo. Todas as coisas cooperam para aquele que amam a Deus e são chamados segundo o propósito dele. A biópsia não tinha que sair. A biópsia sairia no momento certo. A biópsia iria sair no momento onde uma atendente que não era a atendente que eu estava acostumado, eu sempre falando com essa atendente ela não estava nesse dia, e ela falou para mim assim: tá tudo pronto. Isso foi numa terça-feira que antecedeu a cirurgia, né? E eu falei com ela, falei: opa, se tá tudo pronto, eu vou marcar logo o agendamento, né? A consulta, para saber o que a médica vai falar, qual vai ser a conduta dela. E eu liguei para o hospital e pedi para poder marcar com a doutora Larissa, que seria a médica que estava me tratando. Só que eu não sabia que no mesmo setor, no mesmo ambiente, também existia uma outra doutora Larissa, e essa doutora Larissa, que não era minha doutora que estava me acompanhando, ela estava na sexta-feira e foi marcado. Eu falei: opa, sexta-feira vai ser mais rápido ainda. Então eu fui nessa consulta na sexta-feira, não reconheci, mas fui atendido por essa doutora Larissa, aonde ela abriu o prontuário e ela falou para mim assim: você está sendo atendido pela doutora Larissa, e deu o sobrenome dela. E eu falei assim: desculpa, mas eu não sei o sobrenome dela, tá? É uma branquinha de cabelo preto. Aí ela pegou e falou assim: isso mesmo, ela que faz as cirurgias, eu faço aqui os atendimentos, ela atende também, mas eu também faço, ela faz as cirurgias. E eu falei: tudo certo, tá tudo bem, mas eu vou ajudar você, vamos acelerar esse negócio. E eu expliquei para ela: senhora, me desculpa, eu estou aqui por esse motivo,
pelo um erro da patologia, de ter falado que era para ter que era para estar pronta a biópsia e a biópsia não está pronta. Não, mas eu vou ligar agora para a médica que é patologista. Eu vou ligar para ela e eu vou pedir a ela que ela faça isso hoje. Hoje. E assim ela fez. Ela ligou para a médica e a médica falou: eu vou estar lendo a lâmina e vou estar assinando hoje, antes das 4 horas. Ela vai estar pronta. Então você vê, não era minha médica, a biópsia não estava pronta, não era a atendente, era uma outra, mas Deus usou tudo isso para que na segunda-feira eu pudesse estar entrando então para fazer a cirurgia. Deixa eu acender aqui que apagou. Para estar fazendo essa cirurgia. E olha o que ela falou. Ela falou assim para mim assim: ô Vitor, eu conheço muito bem a Larissa. Já vem em jejum, porque ela vai internar você e ela vai fazer a cirurgia. Eu falei, então eu já vou vir em jejum, é lógico. Se a médica está falando para vir em jejum, então vou estar. Alguns irmãos tiveram um relato meu no pessoal, escreveram, printaram e colocaram no grupo e tudo, sobre não vou dizer que seria uma premonição, mas seria um sentimento que tudo isso estava acontecendo porque Deus queria me levar para essa cirurgia, pois ele queria pessoalmente falar comigo, né? Eu coloquei até para uma irmã aí, o que me parece é que eu vou morrer e nascer de novo, sempre brincando, né? Esse jeito meu de brincar. E falei para algumas pessoas, falei para Vilma, falei para Camila, se eu não me engano, falei sobre esse sentimento, do momento da cirurgia, do momento da anestesia, porque a anestesia ela te apaga, você acabou você, né? O anestesista ele tem o domínio sobre a sua vida. E nesse momento, tá? Eu tô contando para vocês devagar exatamente o que aconteceu. Nesse momento, eu entrando na mesa, no centro cirúrgico, eu falei para o médico assim: doutor, se eu não quiser voltar, não faça esforço, deixa eu ir. Não, você só vai embora se Deus quiser que você vá embora. Eu falei, mas se for da vontade dele, vocês vão estar me trazendo de volta. Aí ele, não, só se ele quiser que vá embora. Eu estava deitado e a médica estava atrás, a anestesista estava atrás, com a fumacinha, que a gente gosta de dizer que é a fumacinha, né? A fumacinha da felicidade. E nesse momento ela foi falando, era o oxigênio, e aí ela foi perguntando, foi fazendo perguntas para mim. Eu perguntei a ela quais seriam as substâncias que seriam utilizadas na anestesia. Ela disse que seria o Propofol, Midazolam, né? E outros anestésicos também, que viriam fazer parte disso para ser uma anestesia de grande porte. Ela falou, Vitor, isso é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia que não vai ser só tirar a sua amígdala, tá? Vai ter um esvaziamento aqui. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí então ela começou a conversar comigo, eu deitado olhando para ela, não vou fazer a posição aqui,
mas eu estava deitado olhando para ela com a macro no meu rosto e ela falando passo a passo do que estava acontecendo. E eu já tinha falado com essas irmãs sobre alguma coisa que poderia acontecer nessa cirurgia, né? Ela falou para mim assim, a anestesista: Vitor, nesse momento vai estar entrando uma substância que vai te causar confusão. Eu não sei qual é a substância que ia causar, mas faz parte da anestesia. Uma substância que vai te causar confusão. E realmente começou a causar muita confusão, aonde eu só tive tempo de olhar para o relógio e eu vi que era 5 para as 11 da manhã. 5 para as 11. E eu só entrei na cirurgia porque um senhor teve a pressão alta e eu acabei que entrei para fazer a cirurgia. E eu até brinquei com eles. Falei, não, alguém vai subir a pressão e eu vou fazer a minha cirurgia hoje. Hoje eu não vou ficar só internado, eu vou me internar e fazer a minha cirurgia hoje. Então isso aí é o poder da palavra. Eu olhei para o lado, era 5 para as 11. E ela pegou e falou, essa substância que vai entrar agora vai trazer uma certa confusão para você. E eu olhando para o rosto dela, quando de repente já não era mais ela. Já era um homem. E esse homem falava para mim assim, você agora está comigo. Você está nas minhas mãos. Agora sou eu e você. A partir desse momento, eu vou falar com você o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo e o que você vai fazer a partir de agora. Poxa, Vitor, mas que homem era esse? Esse homem não era o médico. E aí eu levanto a questão de vocês, até eu conseguir entender, até que as coisas viessem se tornar, né, se encaixar, veio durante algum tempo se encaixando para fazer sentido. No momento que essa médica falou que estaria entrando uma substância e essa substância iria me trazer confusão, tá? E eu passei a não ver mais essa médica, passei a ver um homem, eu passei a ver o próprio Deus que estava comigo, maravilhoso, extremamente maravilhoso, extremamente bondoso. Era uma pessoa. E rapidamente a minha mente lembrou de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz que eu e vocês, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Ele é uma pessoa, ele ficou comigo o tempo todo. O tempo todo. Ele ficou comigo o tempo todo, me mostrando tudo o que estava acontecendo. Isso é, toda sala de cirurgia eu estava vendo. Todo momento que eu poderia ver a sala de cirurgia era permitido por ele. Esse corte eu não vi. Esse corte não foi permitido que eu tivesse tido, tá, contemplado, né, o corte. Não foi permitido. Ele não deixou ver. Não deixou ver. Mas falou muitas coisas que eu vou estar falando agora. Os grandes momentos, tá, que eu estava com Deus, estava naquele momento, porque Ele habita dentro de mim e habita dentro de você, Ele falou muito sobre a separação, sobre os ataques nas famílias,
sobre os principados e potestades e onde é que eles estão. Ele me levou em academias, mostrando os principados e potestades. Que principados e potestades a gente pode até colocar só como homem, não, mas principados e potestades a níveis masculinos e a níveis femininos. Principados e potestades utilizando da pornografia, os homens utilizando de telefone celular, enquanto esposas estão dormindo, esposa fazendo as mesmas coisas. O grande causador dos problemas das pessoas, tá, é não conseguir não usar o celular de forma adequada. Eles estão utilizando das academias, das prostituições, das pornografias, das conversas, tudo por telefone. Esse é o caminho deles. Esses príncipes e essas potestades estão utilizando isso. Esses principados e essas potestades estão dentro de igrejas. Esses principados e potestades estão levando a palavra dentro da igreja. Esses principados e potestades estão liderando grupos dentro de igrejas. Esses principados e potestades foram nomeados a pastores. E eu me recordo que eu fui buscar ajuda a um pastor de uma igreja e o que ele disse para mim foi o seguinte: eu vou falar bem claro, tá? Para que vocês possam entender. Esses principados e potestades estão atuando de forma violentíssima. Sabe o que esse pastor falou para mim? Larga essa prostituta, porque uma mulher dessa é uma prostituta. Isso é, larga essa puta. Foi o que ele falou. Mas, Vitor, você falou palavrão. Não gostou? Sai do vídeo, deleta o vídeo, se desinscreva do canal e vai para os canais Águas com Açúcares que estão por aí, que arrancam o dinheiro de vocês. Esses principados e potestades estão dentro desses canais de YouTube, falando que as mulheres têm que ter relações sexuais com os homens que se foram e estão com as amantes, dizendo que a mulher santifica o homem, tirando totalmente do contexto o que diz a palavra de Deus. Então existe um grande e um forte ataque espiritual em cima de famílias. Por quê? Porque a família, você destruindo o marido e a esposa, você destrói os filhos. Então vamos dizer que sejam 4 pessoas. Menos 4 pessoas para poder falar do reino de Deus. Ataca na vida financeira. Ataca no psicológico. Ataca dentro da casa. Muitas pessoas, muitas mulheres que não têm fonte de renda, elas estão sendo oprimidas
pelo homem que está com a amante na rua. E elas não têm condições de saírem de casa, então estão sendo oprimidas, estão sofrendo abuso psicológico, sofrendo abusos espirituais, vamos dizer assim, porque ela chega na igreja, ela é excluída. O Senhor me mostrava muitas pessoas excluídas. O Senhor me mostrava pessoas que precisavam estar dentro de grupos de apoio, grupos de família. E essas pessoas, elas não estavam em grupos de famílias, porque ela não tinha um marido. Então o Senhor foi me mostrando todo o caminho, tudo o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, tá? Aonde é que eles estão agindo e o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? Vamos fazer uma campanha de 50 dias de jejum. Mentira! Não tem nada de jejum, não tem nada de propósito, não tem nada de campanha, não tem nada de voto, não tem nada de desespero. O que Deus falava para mim era o tempo todo: você precisa estar no seu quarto. E uma coisa que eu ensinava e passo a falar a partir de hoje, tá? De qual forma você deve orar? Tinha pessoas que oravam deitadas, tinha pessoas que oravam sentadas. O Senhor dizia para mim: ajoelhe, se coloque em posição de joelho, o seu joelho no chão, entre no seu quarto, e no seu quarto você vai falar comigo. Por quê? Porque o quarto é a intimidade que você vai precisar ter com o seu Deus, com o seu Pai, com o seu Criador, porque é no quarto que você tem a intimidade. É no quarto que o casal tem a intimidade. Então é no quarto que você vai ter a sua intimidade com Deus. E o que ele falava para mim era o seguinte: casamentos que não são restaurados são porque as pessoas não querem mais. O que elas desejam é outra coisa. O que é desejado por ela não é a vontade de ter a família, mas sim o ego que foi ferido, a rejeição que foi atingida, tá? E tantas outras coisas, a rejeição, o ego, né? A afronta, a vergonha, tudo isso que a pessoa ela precisa ter de volta, e ela quer fazer de tudo. A grande maioria dos casamentos que foram restaurados, a grande maioria dos casamentos que sofreram uma reconciliação não foram restaurados. As pessoas continuam vivendo um inferno. As pessoas continuam vivendo de aparência. As pessoas continuam porque elas não querem fazer aquilo que Deus está falando para fazer. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Se o seu cônjuge faz a parte dele, Deus vai fazer em prol do seu casamento aquilo que tem que ser feito. E enquanto você ora, o testemunho aparece.
deixou de orar, não há testemunho. Não há testemunho. Então existe uma grande força, que não é um diabinho, que não é uma pombagirazinha, que não é um exuzinho, tá? Está a um nível extremamente mais elevado, mais elevado, mais elevado. O caminho que nós estamos seguindo é o caminho certo. Por acaso eu comecei a tomar um outro caminho que eu não sabia nem qual era o caminho, mas era o caminho de curar a pessoa que estava sofrendo. Porque eu passei a ver muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro, chegou até a acontecer um suicídio por motivo de separação. Então eu comecei a perceber e a focar na pessoa, mas eu também não podia forçar porque eu não conseguia falar, eu não conseguia atender uma ligação, porque a amígdala balançava o sininho, dava ânsia de vômito. E você imagina você ficar teclando no WhatsApp durante algum tempo, porque um atendimento por telefone você leva 1 hora, teclando você vai levar 2 horas e meia, 3 horas para poder fazer isso. Então muitas pessoas saíram do canal, muitas pessoas entraram para o canal. Eu sempre tive orando pelo canal, eu sempre tive pedindo pelas famílias que estão no canal, sempre pelos casamentos. Sei que tiveram casamentos que houve reconciliação, tá? Sei que existem casamentos que logo vão estar sendo falado aí, que já entraram no processo de restauração. O que vocês precisam entender é que existe a aproximação, a reconciliação e a restauração, que ela é direta. Restauração de casamento não foi porque o cônjuge voltou. O que ensinam mentira. Estão mentindo para vocês. Estão mentindo para vocês. É uma reaproximação aonde você vai ver o que está acontecendo. Se vale a pena, então, essa reaproximação, uma reconciliação, porque não adianta reconciliar com o vagabundo que está na rua ainda na prostituição com um monte de piranha. Você não pode pegar um cara desse e enfiar um cara desse dentro da tua casa, porque você vai estar trazendo um monte de demônios para dentro da tua casa. Você lutando por restauração, você fazendo lá as suas orações, você se dedicando à palavra de Deus, e você pega um bicho desse e enfia dentro da tua casa. Por isso que é preciso ter a reaproximação, a reconciliação, para então começar uma restauração. Restauração, vocês dois já precisam estar dentro de uma igreja. Vocês dois já precisam estar fazendo já uma terapia. Vocês dois já precisam estar sendo acompanhados por alguém. Caso contrário, vai dar problema de novo. Vai ter problema novamente. Então,
a aproximação, você já vai observar. A reconciliação é se já passou, tá? Se já passou pelo caminho do seu crivo, se é aquilo certinho, se é o que você está vendo, se realmente mudou, porque todo safado, pilantra, quando começa a perder a amante para outro homem, ele quer voltar para casa, cheio de demônios, falando que ama a mulher, falando que o que ele quer é a família dele de volta. Na verdade, o que ele quer é relação sexual. O cara quer ter essa relação sexual. Deixa eu mudar a posição da tomada aqui. O cara quer ter a relação sexual. Ele não quer deixar de ter relação sexual. Aí ele volta para casa, aí ele começa a voltar, e a esposa está lutando, está ali batalhando para que ele volte, e ela abraça ele, e ela vai logo se entregando para ele, absorvendo todo tipo de demônio que o infeliz está trazendo. Isso tudo, tá? O que eu tô falando para você, o que eu falo, Deus já estava me mostrando o que estava acontecendo. Deus já me mostrou o que está acontecendo, e era o que eu já falava há muito tempo sobre isso, sobre essa cautela, sobre esse cuidado, sobre quem você vai escutar, sobre quem vai te aconselhar, sobre o local que você vai estar, sobre a alienação que você está sofrendo. Uma inscrita do canal, ela chegou ao ponto, ela já tinha chegado ao ponto de falar o seguinte, que o pastor dela estava cobrando a ela R$ 4.500 para acessar as regiões celestiais, a aura celestial. Um vagabundo, um pilantra, um canalha estelionatário querendo arrancar mais dinheiro dela, porque ele disse que teve um sonho, e nesse sonho ele via o marido dela sofrendo um atentado à base de tiro. E ela queria proteger o marido. E ela ia dar, a sorte dela foi que ela entrou em contato comigo. Eu falei assim: não dê dinheiro para esse pilantra. Esse pilantra eu já conheço. Esse safado, tá? Esse estelionatário eu já conheço. Ah, Vitor, você está falando de uma forma muito estranha. Eu vi, eu sei, eu hoje tenho autoridade para poder falar. Está acontecendo sim. Antigamente eu tinha uma noção, tinha mais ou menos através de alguns livros, através de alguns relatos, tá? Hoje não, hoje eu vi, Deus me mostrou tudo o que estava acontecendo e o que está acontecendo. Não me deu nome de igreja, não me deu nome de pessoas, não mostrava rosto para mim, não mostrava.
mas Deus me mostrava exatamente o que eu falava que não era para fazer. E as pessoas estavam fazendo. Os atendimentos que eu fazia, exatamente o que estava acontecendo. Gente, eu vou tentar a última vez aqui essa parte, esse negócio aqui, porque tá numa, ele esquenta bastante. Bom, eu vou continuar desse jeito mesmo, que eu não vou me estressar com isso ali agora não. Depois eu conserto. Então, tudo o que eu já falava, tudo o que eu estava falando, foi a confirmação do caminho que eu estou, do caminho certo que eu estou seguindo. E eu não vou parar de falar da forma que eu estou falando. E pelo contrário, eu vou falar mais ainda. Não vou dar nomes para mim não ter problemas. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: você que está ouvindo esse testemunho até agora, você é responsável pelaquele irmão que está lá no outro grupo, que está seguindo o outro canal, que está se lascando, que está sofrendo com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu emprego, porque não é somente a área sentimental, não é somente a área, tá, de casamento. Isso envolve filhos, envolve trabalho, envolve a família, envolve a casa. E aí eu perguntei: Senhor, porque muitas pessoas me perguntavam sobre a lei da atração, e até mesmo eu sabendo que a lei da atração está na Bíblia, tá? Eu desconfiava, né? Eu criava dúvidas sobre esse assunto. A visualização, exatamente, eu fiquei assustado, que é exatamente o que eu estava falando. Exatamente o que eu estava falando, exatamente o que eu falo para vocês, tá? Era exatamente o que eu falo para vocês, é o que tem que ser feito. É por isso que eu não conseguia fazer. É por isso que todo o trabalho, todo o movimento que se iniciava, eu não conseguia levar. Por quê? Porque vinha essas potestades e elas fechavam isso. Elas fechavam esse caminho. Porque a visualização, tá? A escrita da visualização, tá? A meditação, a leitura. Eu sempre falei aqui para poder saber como Jesus andava. Mateus, Marcos, Lucas e João, era importantíssimo saber como é que ele andava, como Jesus atuava. Quem é que está dentro de você? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que eu devo andar? Como é que eu devo me comportar? Tudo isso eu já falava, e tudo isso Deus falou, é o correto. É o correto. Você só não estava indo. Eu precisei parar você. Para falar para você que o caminho é esse. Eu estou deixando uma cicatriz em você, para que você possa lembrar
que eu toquei em você. Que eu toquei em você. Porque o caminho que você está seguindo é o caminho certo. E por várias vezes eu sei que o seu coração queria parar. E por várias vezes eu queria parar mesmo. Por várias vezes eu falei para pessoas que são mais próximas a mim que eu não queria mais. Eu não queria mais ter esse trabalho, eu não queria mais ter esse trabalho de ficar atendendo pessoas, ouvindo pessoas. Eu não queria mais, não queria mais. Mas ao mesmo tempo, ele me confrontou, dizendo: como você não quer mais? Como você não quer mais? Se o que você fala que eu amo é vida, como você não quer mais vida? Como você não quer mais cuidar de vidas, de famílias? Você já olhou para sua família como é que tá? E eu falei: sim, Senhor, a minha família está horrível. A minha família está destruída. A minha família está, eu vou falar de rasgado. A minha família está uma merda. Está uma merda. E aí ele falou: é isso é que você quer? É isso é que você vai ensinar? Foi por isso que eu te coloquei aqui. Porque você não pode parar. Porque olha só o que tem para você. E ele me abriu. Foi assustador. Ele me abriu um local aonde tinha muitas pessoas. Muitas. Uma quantidade, umas 3 vezes um estádio de futebol. Eram muitas pessoas que precisavam de ajudas. Muitas pessoas precisando de ajuda. E ele falava para mim assim: é isso que você quer? Não foi para isso. O seu coração não fala sobre isso. Não fala sobre isso. O seu coração não quer essa destruição. Eu conheço você. Eu conheço a sua estrutura. Eu sei que você não quer o que está acontecendo. Todas essas coisas que estão acontecendo, se os meus filhos estivessem posicionados, estaria muito mais fácil. Muito mais fácil. Esse tempo foi se passando, eu não posso dizer para você quanto tempo foi. Eu não posso dizer para você quanto tempo levou, tá? Essa conversa. Eu não sei, porque era tudo muito real. Era tudo muito real. Era tudo muito vivo. Era tudo muito colorido. E chegou um momento que eu só escutei ele falando para mim assim: agora você vai. Agora você volta. Agora você volta. E eu perguntei a ele: mas por que o senhor está mandando eu voltar? Porque você não quer voltar. Você não quer voltar. É o momento de voltar. Mas eu não estou falando nada. Eu disse para ele: eu não estou falando nada. Foi onde ele me levou
mais uma vez abriu o centro cirúrgico. E ali eu pude. E ali eu pude ver os médicos lutando. Eu não parei. Eu não parei. Como a Carol perguntou, você parou? Falei, eu não parei. Eu acho. Mas os médicos, anestesista, estavam lutando para fazer com que eu voltasse. Porque eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Porque estava muito bom ficar ali. Estava muito bom ficar com ele. E eu sabia com que eu ia cair aqui. Mas ele falou, você vai voltar agora. Você precisa voltar agora. E foi onde eu perdi, eu não o vi mais, eu não encontrei-o mais. Fiquei com fragmentos na minha cabeça. Eu escutava muitas vozes no centro cirúrgico. E eu escutava pessoas falando 3 horas, nossa, 3 horas, 3 horas, 3 horas. E depois eu vim ter uma conversa com o anestesista, que a anestesista veio saber se eu estava bem. Foram 4 horas e meia de cirurgia. 4 horas e meia de cirurgia. Com meia hora tentando fazer eu voltar. 5 horas de cirurgia. Então vamos dizer, meio-dia, 1, 2, 3, 4. 4 horas da tarde eu estava na mesa de cirurgia ainda. 4 horas. Porque eu olhei pro relógio e vi que era 11. Então, meio-dia, 1, 2, 3, 4. 4 horas eu estava. Eu fiquei na cirurgia. E ela falava assim, eu não consigo entender porque você não queria voltar. E eu lembro que você falou que você não queria voltar. E eu sabia que você tinha que voltar. E o colega ainda tinha dito assim, ele não vai voltar. Ele não quer voltar. E ela falou assim, mas ele vai voltar. E eu voltei, e ela teve essa conversa comigo, e eu fiquei ali. Tanto que eu cheguei no quarto, eu não sei que horas que eu cheguei no quarto, eu só sentia a maca me levando, eu sei que eu fiz a transferência para o leito, o meu leito era o leito 4, só podia receber visita nos dias pares, aonde a Daniele teve nos dias pares, teve a visita no dia seguinte, que foi no dia 20, e depois a próxima visita ela já foi para poder retirar que eu recebi alta, tanto que tudo está perfeito. A cirurgia é feia, né? A cirurgia é feia. Eu confesso que o dreno para tirar doeu muito. Doeu muito. Nossa, mas como doeu. Muitas dores eu sinto ainda por aqui.
maxilar, né? A orelha ainda eu sinto a orelha adormecida. A médica falou que isso vai perdurar durante aí mais uns 3 meses, 4 meses. Mas eu não posso falar absolutamente nada de mal do pessoal. Nada, nada, nada. Porque eu sempre falei na época da ambulância que eu sempre trataria bem qualquer paciente, porque o dia que eu tivesse deitado em uma maca, eu iria estar colhendo do que eu tinha plantado. E eu só plantei coisas boas. E para mostrar que Deus estava o tempo todo comigo, no dia anterior de ir embora, veio uma técnica de enfermagem e o acesso na minha mão estava muito bagunçado, estava muito feio. E ela veio arrumar o acesso. Eu estava deitado. Ela arrumou tudo, botou tudo arrumado. E ela falou assim: não tinha ninguém na enfermaria. Não tinha ninguém na enfermaria. Só tinha eu. E de frente para mim era o aquário, aonde a equipe de enfermagem tem acesso. E ela veio, fez o curativo, tocou na minha mão e falou assim para mim. Eu estava lá atrás do aquário e eu vim aqui porque Deus me incomodou e mandou te dizer que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Era exatamente o que eu estava lendo no telefone celular. Eu peguei o telefone celular que estava do lado e eu mostrei para ela assim. Era exatamente o que eu estava lendo, que todas as coisas cooperam. Todas as coisas iriam cooperar. Tudo o que estava acontecendo está cooperando para uma grande obra que está para acontecer. Ela não falou nada sobre obra, mas ela falou: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E era exatamente o que eu estava lendo. Porque eu estava sozinho ali perguntando: Senhor, o que eu fiz para ficar com um corte desse? Para sentir essa dor que eu estou sentindo? Para estar sozinho num ambiente desse? Para não receber uma mensagem da minha filha mais velha, que nem no meu aniversário ela mandou um oi. E ela sabia que eu estava
que eu tinha passado por cirurgia. E ela nem mandar uma mensagem, ela mandou perguntando como é que estava. A minha filha mais nova ainda falou comigo e eu ainda falei para ela: você não comenta nada com a Milena, deixa para lá, porque ela já queria bater boca com a Milena. Eu falei: deixa para lá, relaxa, tranquilo. Já já eu tô saindo daqui. Estou indo embora. Estou indo embora. E eu perguntando a Deus por que eu estava passando por aquilo dali. Por que eu tinha que passar? Porque eu sempre pergunto a Deus, para quê? Não por quê, mas eu sempre pergunto a Deus, para quê? Para quê? Por um grande propósito que está por vir. Por um grande propósito que está por vir. Por realmente reconciliações de famílias, reconciliações de casamentos, restauração de famílias, restauração de emocionais. Essas pessoas que estão totalmente dependentes emocional de outras pessoas, entronizando o cônjuge, entronizando um filho, entronizando o trabalho, abandonando tudo e simplesmente Deus puxa para consertar, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Os meus atendimentos vão continuar sendo gratuitos. Agora eu conto com você em todos os vídeos que você dê o seu like. É a única coisa. Se você tem alguém para compartilhar, você compartilha. Se você quiser comentar, você comente, que eu sempre respondo, porque o telefone sempre está comigo. Mas o like faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante. E é de muita relevância mesmo. Isso aqui é de muita relevância mesmo. É muita relevância. Eu poderia estar quieto na minha. Eu poderia estar sem isso aqui. Eu poderia estar com meu cabelo normal. Eu poderia nem fazer quimioterapia ou radioterapia. Eu poderia estar vivendo a minha vida. Mas hoje, a vida que eu vivo, eu não vivo mais. Porque a vida que eu vivo é a vida dele, que vive em mim. E se dê por abençoado por ter uma pessoa que luta pela sua família. Grupos estão sendo criados, pessoas estão sendo ensinadas, pessoas que têm vergonha de falar na internet vão falar na internet. Eu posso dizer para você, esse principado e essa potestade, eles não vão desistir, é óbvio que não vão desistir. Mas vocês vão conhecer aquele que habita em vocês. Esse vai ser o meu compromisso com vocês. Ensinar a vocês
o verdadeiro amor, o verdadeiro ser, o reino que está dentro de vocês. Eu falo isso para vocês, isso tudo aqui dói. Tudo dói. E por que você já não parou? Porque eu não tô nem aí para dor. Se eu me render para dor, eu tô me rendendo para esses principados e para essas potestades. Eu nunca vou fazer um vídeo desse. Eu estou bebendo água porque na minha garganta tem 28 pontos. Por causa da retirada da amígdala. Então, meus irmãos, tudo o que eu tenho feito, eu não tenho fugido nada. E existem algumas coisas que eu vou fazer que Deus mandou eu fazer, que faz parte de uma grande estratégia e que Ele falou. E Deus não é aquele Deus barbudo, aquele Deus de cabelo branco encaracolado com aquelas roupas brancas. É a imagem e semelhança sua. Agora, o amor dele é constrangedor. É constrangedor. O amor dele é constrangedor. Que me faz estar a 1h16 falando na internet aqui sobre esse amor. Que vou pular para uma próxima plataforma para falar também do amor dele. Agora, a única coisa que eu peço a você é que dê o seu like e compartilha. Compartilha. Você sabe com quem você pode compartilhar. Você sabe com quem você pode compartilhar. Compartilha. Vai lá. Mesmo que a pessoa não assista, compartilha. Dê o seu like e compartilha. Joga no grupo da família. Joga no grupo que você quer sair fora. Joga no grupo. Compartilha. Compartilha. Sabe por quê? Porque você faz parte desse grande movimento. Você faz parte desse grande movimento. E vem muito mais coisas aí. Muita coisa vem por aí. Muita coisa vem por aí. Vai vir pelo Instagram, vai vir por muitos outros espaços, tá? Muitos outros aplicativos. Nós vamos chegar. Eu tenho que agradecer a vocês, a todos aqueles que contribuíram financeiramente e continuam contribuindo financeiramente por motivo do meu pós-operatório. Tenha certeza que o que vocês estão fazendo comigo é um grande aprendizado e eu farei também. E eu farei também. E eu peço a Deus que eu faça em grandes proporções para muitas e muitas e muitas famílias. Muitas famílias. Muitas pessoas. Muitas famílias que precisam de ajuda. Que o Instituto ele saia do papel, que a associação beneficente para ajuda de mães que são agredidas por pais violentos que sofrem abusos sexuais, por mães que sofrem por drogas, que essa associação ela aconteça.
porque Deus me mostrou cada tijolo sendo plantado, cada tijolo sendo colocado, vidas sendo transformadas e vocês ajudando. Eu não estou aqui para ganhar o like, não. Eu peço o seu like porque faz parte do YouTube para chegar longe isso daí. Eu peço o seu like para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. E quanto mais ele alcança, mais pessoas conseguem ouvir a verdade e largar esses conteúdos que não faz transformação, não gera resultado, não faz você investir em vidas. Deus fala e falou comigo o tempo todo. Quanto mais vidas você investir, mais eu prospero o trabalho. Quanto mais vidas os meus filhos investirem, eu restauro casamentos. Quanto mais vidas foram investidas, mais famílias fortes serão feitas. Então não esqueça de dar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Eu vou subir esse vídeo no dia de hoje, no dia 1º. Ele vai sair um pouquinho mais tarde, mas vai sair hoje, porque hoje inicia um novo ciclo desse canal. Um beijo no coração de vocês, eu amo vocês, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui, até esse momento. Agradeço a vocês. E eu sabia que Deus tinha coisas grandes para falar nesse momento da anestesia. É por isso que eu não queria voltar. Porque eu estava com aquele que estava me acolhendo. Eu estava com o mestre dos mestres. Não é o mestre dos magos, mas é o advogado dos advogados. É aquele que julga a sua causa. E uma coisa que eu aprendi muito: o silêncio derruba qualquer força maligna. É o silêncio. Permaneça no silêncio. O seu juiz é Deus. E quando você permanece no silêncio, ele julga a sua causa. O que você precisa entra no seu quarto, ora o seu pai que em secreto te vê, e publicamente ele vai recompensar você. Um beijo no coração e até os próximos vídeos. E a nossa fala voltou ao normal e os nossos vídeos, as nossas lives vai voltar também ao normal, para a honra e glória do Senhor. Eu glorifico o nome dele. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.